Oi, amiga, tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, meu nome é Jadiane Santos. Estou aqui nesse canal para dividir aqui um pouco da minha rotina com o crochê, falar de coisas boas, falar também de algumas dificuldades, de alguns erros que a gente comete, né? Nós precisamos ser pessoas honestas e muito sinceras. E nesse vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a produção desse lindo jogo de banheiro. Vou passar para vocês medida. Também vou passar o peso para vocês e vou abrir essas peças e dizer para vocês também de onde que veio a inspiração para eu fazer esse jogo desse jeitinho, tá? Se você ficou curiosa, quer ver, te peço para você ficar aqui nesse vídeo até o final. E antes da gente começar, quero te falar uma coisa que talvez você não saiba. Você pode me ajudar a estar realizando o sonho de construir o meu ateliê, o meu próprio ateliê aqui na minha casa, porque eu ainda não tenho. Guardo tudo que eu tenho num baúzinho que fica lá no cantinho da sala, e o meu baú já está ficando pequeno, né? Eu tenho o sonho de construir um pequeno ateliê. E como você pode me ajudar? Doando dinheiro? Não, amiga. Não quero o seu dinheiro, tá bom? O que eu quero de você é que você dê aquele like, que você comente, que você ripe esse vídeo, tá? Você pode ripar 3 vídeos por semana gratuitamente, ok? E também tem a opção de você pagar para ripar, né? Mas é mais fácil você ripar gratuitamente. Você pode fazer isso 3 vezes por semana. Então, garante aqui o seu hip, é assim que fala? Não sei. Garante o seu aqui desse vídeo, tá bom? Que você vai estar me ajudando a monetizar o canal, também compartilhando, comentando, curtindo. Porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, vai indicar para outras pessoas. Assim eu vou conseguir monetizar neste canal que eu ainda não consegui. E com o tempo, com o dinheiro da monetização do canal, eu vou construindo aos poucos o meu ateliê, que é um sonho, eu acho que é o sonho de toda crocheteira, não é? Então já conto com a sua ajuda. E vamos deixar de papo agora, depois que você já curtiu, já comentou, já compartilhou, já ripou, né? Vamos abrir esse lindo jogo de banheiro que eu quero falar para vocês muito sobre ele, inclusive um erro meu, mas eu vou compartilhar. Então, antes de abrir as peças para vocês verem direitinho o modelo, vou estar pesando aqui com vocês, ok? Eu já pesei as minhas peças todas separadas, ainda não tirei a medida delas, mas eu quero pesar com vocês aqui. Esse aqui é o pé do vaso, ficamos com 272 gramas. Tampa do vaso, 299 gramas. E tapetinho, 325 gramas. Vamos abrir esse trabalho lindo para você conferir. Abri aqui o meu tapetinho. Olha como que ficou lindo, gente. Já coloquei a fita ali, já já mostro para vocês. Mas eu quero muito mostrar esse detalhezinho aqui, ó. Gente, fala a verdade, ficou a coisa mais linda do mundo. E de pensar que eu tava com esse barbante parado, guardado ali, sem ideia de como fazer com ele, sem ideias do que fazer com ele, e agora eu tirei e tô se me perguntando como que eu não pensei nisso antes, mas eu não tinha visto a inspiração de que eu vi, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho que ele ficou, gente. Ele não ficou um tapete super grande, tá? Ficou aí com 68 centímetros, tá vendo? 68 centímetros de comprimento. Vamos ver aqui a largura. 47 centímetros aqui de largura. Ficou um tapete grande porque ele ficou largo. Olha que coisa mais linda. Como eu disse para vocês, eu tinha esse barbante aqui já há algum tempo, que estava parado no fundo do baú. Mas eu não sabia o que fazer com ele, porque no dia que eu comprei ele, eu comprei só porque eu achei essa mescla muito linda. Ó, e realmente, não é a coisa mais linda do mundo? Ó, sem o verdinho, só esse coloridinho, fica a coisa mais linda do mundo. Só que aí, quando chegou em casa, deu aquele branco básico, né, das crocheteiras que compram pela emoção. E aí eu fiquei me perguntando o que que eu vou fazer agora com esse material. Não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer. E aí estava guardado por muito tempo. Até que um dia, assistindo os vídeos lá do canal da Rai, eu vi que na entrada do vídeo dela, ela fez um pequeno vídeo de abertura e que tinha um jogo
de passadeira, se não me engano, com uma peça dessa, de bloquinhos, com tulipas e com square. E esse biquinho aqui, eu não sei se o bico foi exatamente igual, mas eu lembro que tinha as pontinhas assim de picô e que tinha tulipa e que era de bloquinho e também de square. E daí o dela tava num begezinho bem claro, não sei se era bege ou era areia, um tom assim, ou caque. E daí eu pensei, eu vou fazer o meu no barbante cru, porque era o barbante que eu tinha disponível aqui em casa. Já falei para vocês em outros vídeos que eu já não estou tendo mais tanta opção de barbante assim para fazer pronta entrega, porque eu estou eliminando os meus barbantes a fim de recuperar o dinheiro que foi investido e investir no meu futuro ateliê, que vocês vão me ajudar a pagar, curtindo, comentando, compartilhando e ripando para recomendar esse vídeo para mais pessoas, né? E daí, eu tinha um barbante cru disponível, então eu resolvi fazer esse joguinho de banheiro. Aí, quando eu comecei a fazer, confesso para vocês que antes de chegar nas tulipas eu não estava muito animada, porque eu estava olhando só para esse centro, ó. E esse centro, assim, sem o verdinho da tulipa, não estava me agradando muito. Eu achei que estava, assim, muito brigando, muita cor, muita informação. Só que depois que eu passei as tulipas, e principalmente depois do bico, ele deu uma cara nova. Eu já chamei esse jogo de banheiro aqui de jogo de banheiro alegria, porque não tem como, gente, a gente vê um trabalho desse e essas cores não remeter a gente àquele sentimento de alegria, né? São cores alegres, são cores vivas assim do verão, cores de felicidade mesmo, né? E aí eu quis vir mostrar para vocês esse jogo. Então esse daqui foi o meu tapetinho, tá? Eu já coloquei aqui, ele já está todo arrematado, tá? Inicialmente era uma pronta entrega, já tem uma cliente interessada. E aí eu já coloquei aqui a minha etiquetazinha que vocês não vão conseguir ver direito. Ou vão? Meu Deus, não sei. Já adiante Santos Crochê. Esse aqui eu fiz lá no Ateliê Zebra, mas já tem o quê? Uns 2 anos que eu comprei. Eu não comprei mais porque eu acabava esquecendo de colocar nos tapetes, então eu ainda tenho muita etiqueta, tá? Então, eu coloquei aqui no tapete. Nas outras peças, eu acho que eu não vou colocar, tá? E assim ficou o meu pé do vaso. Pé do vaso também não segui aulas de ninguém. Eu amo fazer pé do vaso, amo, principalmente quando chega na hora do acabamento, que eu faço o possível para essa entrada aqui ficar bem retinha e graças a Deus eu consegui. Aqui acabou repuxando muito porque eu apertei demais o nozinho final e deu uma levantada aqui, mas coisa pouca. Mas essa entrada aqui, ó, ficou bem retinha do jeito que eu gosto. Ficou bem legal essa carreirinha que eu fiz aqui, só de pontos baixos nessa parte. E aqui eu sempre gosto de colocar um picorzinho, tá bom? Aí ficou bem legal. Olha que coisa mais linda. Não segui videoaula como eu falei pra vocês, tá? E não sei se tem necessidade de medir. Acho que eu não vou medir o pé do vaso, tá? Mas ele ficou um tapete de um tamanho muito bom. Ele tá bem largo, ele tá muito bonito. O bico aqui para dar certinho. Esse bico aqui é aquele simplesinho, tá? Que você faz com alcinhas múltiplas de 3. A cada 3 alcinhas você consegue fazer um biquinho desse aqui a mais, tá? Aí nessas alcinhas eu coloquei 5 correntinhas em cada uma. E aqui eu ia fazendo assim, 9 pontos na próxima correntinha um baixo, 5 correntes na próxima correntinha um baixo, tá? Aí na próxima, 9 pontos. E aí eu consegui fazer todo o bico. Para eu conseguir fazer bico de tapete assim, de tapete de encaixe de vaso, o que que eu faço? Não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas eu sempre uso o mesmo método. Deixa eu virar para cá. Vamos lá. Eu tenho aqui essa peça. Eu preciso fazer o bico, eu tenho que saber quanto que é o múltiplo do bico para eu aumentar ou diminuir caso seja necessário. Então, eu começo a contagem não daqui para cá, porque pode ser que aqui eu precise fazer alguma adaptação ou ter que voltar. Antes de começar ainda nessa carreira aqui fechada, eu já vou fazendo as contagens, contando assim. 3 alças aqui, 3 alças lá, 3 alças aqui, 3 alças lá.
fazendo tudo para quando chegar nessa parte, se precisar aumentar ou diminuir, eu fazer os aumentos ou diminuições assim em pontos estratégicos aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu não faço esse negócio de começar aqui e contando aqui, contando com a sorte para dar certo lá. Não. Nessa carreira fechada, eu já vou preparando, fazendo toda a contagem para ficar bico retinho com bico, tá vendo? Ó, para ficar a mesma quantidade dos dois lados, no mesmo lugar. E se precisar de alguma adaptação, fazer a adaptação aqui na carreira fechada, nessas hélices, né? Na parte dos aumentos aqui. Então, eu começo assim para cá, tá bom? Quando eu tiver equipamento o suficiente, um equipamento que eu consiga gravar de cima, e se vocês souberem um bom, podem me indicar, né? Mandar link da Shopee que eu abro aqui nos comentários, né? Vocês mandem aqui nos comentários que eu abro e vejo, tá? Se couber no meu bolso, eu compro. E aí, quando eu tiver com material bom para gravar, eu vou gravar uma videoaula de um tapete, de um modelo desses mais comuns, né? Desses de bloquinhos, para que vocês vejam como que eu faço a contagem para o bico bater certinho, ok? Então, agora que eu já mostrei para vocês o pé do vaso, eu vou mostrar também a tampa. Então, para começar a mostrar para vocês a minha tampa de vaso, se você for uma boa observadora, você vai ver que aqui é a parte oval e nesse cantinho eu não quis fazer parte oval, eu quis fazer mais, ó, coloquei até duas tulipas aqui juntas no mesmo vezinho. Eu quis fazer mais retangular para acompanhar mais as tampas de vaso, geralmente são assim, né? E daí eu gostei muito, tá? Que eu não segui videoaula, eu fui adaptando como dava para fazer e consegui um bom resultado fazendo assim. Olha, ficou linda, ficou bem justinha na tampa. Quando eu digo bem justinha, não é que ficou bem apertada. Eu digo justa assim, no tamanho muito bom, um tamanho excelente. Nem muito pequena, nem muito grande, tá bom? Aqui por dentro a redinha colmeia, que eu aprendi lá no canal da Rose. Eu sempre falo isso, porque eu já assisti outras videoaulas de redinha, vídeo, mas em nenhum vídeo eu consegui aprender tão bem e decorar tão bem a tampinha do vaso como eu aprendi lá no canal da Rose, tá bom? Aqui eu acrescentei, né, uns pontinhos baixos para dar um acabamento mais bonito aqui na minha peça. E aqui nessas correntinhas eu faço sempre 35 correntinhas e faço mais duas para depois eu puxar e apertar e dar um nozinho aqui, tá? Eu já não coloco mais pérola aqui, já coloquei pérola há muito tempo. Hoje eu não coloco mais, né? Para quem não sabe, eu moro na roça, então as pérolas às vezes eu compro, aí quando acaba eu fico sem, então se eu for colocar em todos os jogos, as clientes vão se acostumar com os jogos todos com uma pérolazinha aqui no final, e nem sempre eu vou ter, e a cidade é longe para estar comprando. Então eu resolvi fazer esse acabamentozinho aqui, legal, e as correntinhas deixar sem a pérola mesmo, tá bom? Se eu tiver em quantidade boa, aqui, quem sabe uma hora eu coloco, mas geralmente eu tô fazendo assim, tá? Então, aqui, nessa parte já foi assim de lequezinho. Aqui eu dei uma adaptada para que esses bicos ficassem assim, ó. Um bico lá na ponta, outro aqui e três aqui. Então, aqui eu precisei sim fazer algum aumento. Ali também, aqui no meio também acho que eu fiz 3 aumentos, mas para poder caber tudo direitinho, tá? Porque inicialmente quando eu fui passar o bico, tava um bico, esse tinha ficado aqui, mas o outro tinha ficado tipo aqui, não tava na quina. Então eu precisei dar uma adaptada e graças a Deus eu consegui fazer, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz a adaptação aqui nessa parte do bico, porque talvez você queira fazer e você consiga fazer só olhando, né? Então eu vou aproximar aqui para que vocês possam contar comigo. Olha, para fazer essa curvinha, eu coloquei 2 tulipinhas, aqui eu coloquei 4 correntinhas para separar, e dentro dessas correntinhas, né, na próxima carreira, que era a carreira fechada, eu coloquei aqui 5 pontinhos, tá? Aqui 4, aqui 4, aqui 5. Eu precisei adaptar para o bico bater certinho, né? Então, aqui 4, aqui 4, aqui 5, aqui 4, aqui 5, aqui 4, 4 e
5 aqui nesse lugarzinho aqui das duas tulipas juntas, né? Que é no lequezinho, tá bom? Na quina. Aí, desse jeito, eu consegui fazer a adaptação para o bico ficar um aqui nessa ponta, outro aqui e 3 bicos aqui no meio, tá bom? Então, se você tiver facilidade, basta você observar bem esse vídeo, que tá bem nítido, tá? E aí você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Não tem dificuldade aqui, que aqui geralmente a gente já faz de acordo com o tapete, né? Essa parte aqui dos aumentos. E aqui é só fazer leque dentro de leque, bloquinho dentro de bloquinho, tá? Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinho, uma carreira fechada. Aí eu fiz as tulipas, do jeito que eu mostrei pra vocês, que aqui eu fiz 2. E aqui esses aumentos que eu já falei pra vocês, e o bico também já disse pra vocês, né? Que são correntinhas múltiplas de 3. 3 alcinhas de 5 correntinhas, tá? Pra fazer o bico e dar tudo certinho. Então, já mostrei pra vocês as 3 peças. Vou encerrando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo, tá bom? Fala pra mim aqui no comentário aqui embaixo o que você achou desse jogo de banheiro, tá bom? Espero que você tenha gostado, foi feito com muito amor, com muito carinho. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.